Dorival Júnior na mira do Fluminense, Antônio Oliveira visitando o Morumbis e Héctor Hernandes, enfim, resolvendo. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas e conta também sobre uma carta forte da Mancha Verde endereçada ao técnico Abel Ferreira. Preciso te atualizar sobre Flamengo e Andréas Pereira. Pressão em Fábio Carille no Vasco. As últimas do mercado, bastidores, finanças e a história de que empresários estão mandando na CBF. Há algum sentido? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Matheus Cunha, um dos principais jogadores brasileiros na Premier League, admitiu em entrevista na Inglaterra que pretende se mudar de clube, ele quer fechar com algum time que brigue por títulos nacionais e internacionais. Já o troféu do Campeonato Paraibano desmontou durante a comemoração do título do Souza. A imagem é uma relíquia, especialmente nessa época de futebol raiz. Bora falar também sobre a FIFA que planeja um playoff entre o América do México e o Los Angeles FC para a definição da última vaga no Super Mundial de Clubes. Lembra daquela vaga que pertencia ao León, time mexicano que estaria no grupo do Flamengo? O León foi cortado da competição porque o dono dele também é dono do Pachuca. E a tendência é que exista esse jogo entre o América do México, o dono do melhor ranking entre os times da CONCACAF, contra o Los Angeles FC, que se sagrou vice-campeão da Conca Champions. Já a defesa de Lucas Paquetá está otimista para a absolvição do brasileiro em julgamento que deve terminar nessa semana. Já são quase 3 semanas de julgamento e a avaliação é de que ele pode se salvar de qualquer tipo de punição pela falta de evidências contra o jogador brasileiro. Preciso falar também sobre o presidente Marcelo Teixeira, bastante irritado com a derrota do Santos por 2-1 contra o Vasco. A avaliação do presidente santista é de que mesmo com desfalques de Neymar e Soteldo, não dá para o Santos aceitar um tipo de derrota como essa em São Januário. Quero fechar o vídeo para contar que o Botafogo não perde para times paulistas há 17 rodadas. O último tropeço foi contra o Palmeiras naquele 4-3. Desde então, são 9 vitórias e 8 empates. Já estou contabilizando o 0-0 contra o Verdão nesse domingo no Allianz Parque. Para completar de vez, falar sobre o Isco, grande craque do Betis, pedindo uma vaquinha para torcedores do Betis, para que eles se juntem e o Betis tenha a condição de comprar o brasileiro Antony, que está arrebentando com a camisa do Betis desde que ele estreou. São 12 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Antony tem 4 gols marcados e 4 assistências. Ele foi o grande destaque na vitória de virada do Betis contra o Sevilha. Já o Vila Nova se sagrou campeão goiano depois de 20 anos. O técnico Rafael Lacerda comandou uma baita virada. É que o time tinha perdido por 2-0 para o Anápolis e conseguiu vencer diante de 38 mil pessoas no Serra Dourada por 3-0 nesse domingo. Bora falar agora sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada. Existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem parceria. E o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil. Até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca.
Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. Hora de falar sobre o Vasco, que venceu em sua estreia no Campeonato Brasileiro 2-1 de virada contra o Santos em São Januário. Mas a situação do técnico Fábio Carille vai de mal a pior. No intervalo do jogo, enquanto o Santos vencia por 1-0, estava nítido que aquele resultado poderia determinar a queda do treinador. Mesmo com a virada, com gols de Nuno Moreira e também de Verratti, o clima segue ruim para o técnico Fábio Carille. A avaliação da galera na arquibancada é de que o Carille não é capaz de montar um Vasco eficiente e que jogue minimamente com a bola. Importante lembrar que o Vasco se salvou nesse jogo contra o Santos, especialmente graças a Verratti, que deu assistência para o primeiro gol e apareceu para fazer de cabeça num cruzamento do Payet o gol da vitória. Participação do Verratti como centroavante é bem legal. Ele é aquele que mais marcou gols entre os camisas 9 do futebol brasileiro desde que estreou. São 57 partidas, 23 gols marcados e mais 4 assistências. Destacar também o grande público em São Januário, 19.550 presentes para uma renda de R$1.400.000. Bora falar agora sobre o Flamengo e Andréas Pereira. O meio-campista quer voltar ao Flamengo e uma prova disso é que ele já avisou aos dirigentes rubro-negros que não tem a intenção de prorrogar seu contrato com o Fulham. É uma estratégia para forçar o time inglês a negociá-lo na janela da metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Andréas. Ele admitiu o interesse do atleta, admitiu que o Flamengo negocia, mas não considera a transferência fácil, especialmente porque o Fulham vê no Andréas Pereira um dos caras mais decisivos. O Palmeiras tentou pra caramba e não conseguiu contratá-lo na janela de janeiro. Uma proposta de 20 milhões de euros fixos, mais bônus, não foi suficiente para que o Fulham o negociasse na janela passada. Só para completar, o Fulham já deixou claro que nem cogitará vender o Andréas Pereira caso consiga vaga em competição europeia para o próximo ano. Acho essa chance pequena. Nesse momento o Fulham é o 8º, 45 pontos. É bem verdade que são só 3 de desvantagem para o Manchester City, que é o 5º. Mas imaginar que o Fulham possa ter uma campanha nessa reta final de campeonato melhor do que a do City e de outros times brigando para ficar entre os 5 primeiros me parece muito distante. Então, diante da vontade do Andréas Pereira e do interesse do Flamengo, é possível que exista um acordo um pouquinho mais para frente, mas o rubro-negro vai precisar abrir os cofres. Só para completar em relação ao Fla, destacar Léo Pereira, que se tornou o terceiro zagueiro com mais gols nesse século vestindo a camisa do Flamengo. O Léo, que marcou o gol do empate contra o Internacional no sábado, chegou a 12 gols marcados. Ele está atrás apenas do Ronaldo Angelim com 16 e também do Juan com 18. Hora de falar sobre o Fluminense, que está em busca de um técnico e Dorival Júnior aparece como o favorito. Treinador demitido pela CBF na última sexta-feira, se quiser, vai ficar bem pouco tempo desempregado, vai caber ao Dorival aceitar ou não a oferta do tricolor carioca. Como observação importante, ao ser dispensado, o Dorival assegurou salários de R$1 milhão por mês até a Copa do Mundo do ano que vem, pagos pela CBF. Pois bem, você sabe que o Fluminense demitiu no último sábado o Mano Menezes, depois da derrota por 2-0 contra o Fortaleza. Chegaram a especular a possibilidade de Fernando Diniz voltar às Laranjeiras, essa chance está descartada. Dorival Júnior é o plano A, caso não se acerte com o Dorival, o Fluminense pode tentar estreitar relações com o Renato Gaúcho, que é alguém bastante querido pelo torcedor tricolor. Só sobre o Dorival, ele teve uma única passagem curta pelo Fluminense, mas que foi importante, afinal de contas ajudou o clube a escapar do rebaixamento na oportunidade. O Fluminense também tem um trunfo para contratar o ex-treinador da seleção brasileira, o fato de o Super Mundial de Clubes estar marcado para metade do ano, baita exposição para qualquer treinador do Brasil ou do exterior.
Hora de falar sobre o São Paulo que Antônio Oliveira, ex-técnico do Corinthians, foi fazer no Morumbi durante a partida entre São Paulo e Sport. A resposta óbvia foi assistir ao jogo, mas a partir daí muita gente entendendo que o treinador português será a alternativa do tricolor em caso de demissão de Luiz Zubeldia. Posso assegurar para vocês que ninguém do departamento de futebol nunca nem sequer cogitou Antônio Oliveira. Antônio Oliveira tem uma assessoria bastante ativa e que vira e mexe aparece como cotado em vários clubes grandes. No São Paulo não tem cartaz. Ele pode ter ido ao estádio para assistir ao jogo e acho importante que técnicos desempregados estejam nas arenas, nos estádios, para acompanhar de perto, mas ele não faz parte dos planos. E ainda que o Zubeldia seja demitido, não se discutirá a contratação do ex-corintiano, que está desempregado desde a metade do ano passado, quando foi dispensado pelo Timão. Hoje o São Paulo pretende segurar o Zubeldia enquanto ele apresentar bons resultados. Uma derrota para o Talleres na quarta-feira na Argentina pode determinar a demissão do argentino. Está descartada uma saída antes dessa estreia na Libertadores da América, ainda que Dorival Júnior possa se acertar com o Fluminense. Isso causaria enorme crítica aos dirigentes são paulinos. Todo mundo sabe, dentro do Morumbi, que a prioridade é a contratação do Dorival. Se o Dorival se acerta com outro clube porque o São Paulo demorou para demitir o Zubeldia, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e companhia serão duramente criticados, até pela escassez de boas opções no mercado. O Dorival se tornou uma delas na última sexta-feira. Só para completar, preciso registrar uma postagem do Baby, que é o presidente da torcida independente, a maior organizada do São Paulo. Ele foi bastante crítico e pediu a cabeça do Zubeldia, abre aspas para ele: chega de covardia, Zubeldia tem que sair nesse momento, ele está sendo fritado pela diretoria, me cobrem. Vem Dorival e se não der certo o Dorival, volta Rogério Ceni. Os vilões são sempre os mesmos, só mudam as cartas. Belmonte já queria mandar o técnico embora e trazer o Diniz, escreveu o Baby, reforçando uma informação que eu trouxe para vocês há coisa de um mês. Se dependesse do departamento de futebol, no fim do Campeonato Paulista, o Zubeldia seria dispensado e o Fernando Diniz contratado, mas a repercussão em cima do nome do ex-treinador da seleção foi tão ruim que o Diniz acabou descartado. Bora falar agora sobre o protesto da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, direto e reto a Abel Ferreira. Vale a lembrança que depois do empate em 0-0 do Verdão com o Botafogo, o Abel criticou até os torcedores do Palmeiras. Tudo porque ouviu-se no Allianz Parque torcedores do Botafogo lembrando que o time é atual campeão brasileiro, e o Abel Ferreira fez uma alusão aos torcedores do Palmeiras que esqueceram todas as conquistas alviverdes. A torcida Mancha Verde escreveu o seguinte para o Abel, abre aspas: quando você chegou ao Palmeiras, era apenas mais um treinador buscando espaço. Construiu uma história e conquistou títulos. Por isso, o reconhecimento existe. Mas, lembre-se, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. A torcida prossegue: o Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de volta a mentalidade vencedora. Que outra parte importante desse trecho, desse texto. A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo. Tenha postura, cobre quem precisa e pare de proteger Leila e Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento do Estevão. Texto muito forte e tocando em várias feridas importantes. Para completar, a Mancha ainda escreveu para o Abel, abre aspas: você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram? Interrogação. Lembrando que trabalha no Brasil ganhando salário europeu, não está fazendo favor. Só para arrematar, contei para vocês no sábado, de forma exclusiva, que o Palmeiras ajudou o Abel no pagamento de cerca de 5 milhões de euros ao Al Sadd, em ação que tramitava na FIFA e que poderia resultar numa baita condenação ao treinador português. Ah, só para fechar de vez, importante lembrar que o Abel é, de longe,
o treinador mais bem pago da história do futebol na América do Sul, e que Marcos, ex-goleiro do Palmeiras e ídolo do torcedor, afirmou em suas redes sociais que vê o Abel Ferreira criando uma situação para que ele saia do Palmeiras. Sabe quando você está forçando a barra, que você não quer mais ficar? Essa é a avaliação do Marcos. E você, o que pensa sobre Abel Ferreira e suas últimas colocações? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Héctor Hernández enfim desencantou. O atacante espanhol, contratado na metade do ano passado e cujo salário é de R$450 mil por mês, marcou o seu primeiro gol no empate em 1-1 contra o Bahia. O Bahia vencia por 1-0, era melhor, até que o Everton Ribeiro foi expulso no comecinho do segundo tempo. O Corinthians pressionou, Ramon Dias fez mudanças no time misto, /reserva, que foi utilizado em Salvador, e depois de um cruzamento do bidon da esquerda, o Héctor Hernández apareceu de cabeça para fazer seu primeiro gol. Eram até então 11 partidas sem balançar as redes, 5 jogos no ano passado, 6 nesse ano, e no 7º dessa temporada, o 12º, desde que foi contratado, o Hernández enfim marcou gol. Centroavante espanhol de 29 anos de idade, que chegou sem custos na metade do ano passado, vindo do Chaves de Portugal, indicação, foi a avaliação do Cifute, mas com o respaldo e com o apoio do goleiro Hugo. O Hugo e o Héctor Hernández haviam jogado em Portugal e havia essa relação bastante bacana. Só para completar, importante lembrar que com a saída do Pedro Raul para o Ceará, a tendência é que o Héctor Hernández ganhe mais oportunidades. Estou curioso para saber a sua opinião sobre o atacante espanhol. Ele pode dar certo no Timão? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!